E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra falar hoje de Avatar, a lenda de Aang. Só que eu não tô aqui pra falar da série, mas pra fazer uma pequena lista com algumas HQs que complementam a história, algumas até continuam na verdade. Eu sei que muitas pessoas têm dúvidas do que aconteceu entre o fim de A Lenda de Aang e o início de A Lenda de Korra. E algumas dessas HQs podem te ajudar a descobrir isso. Eu preparei uma lista não tão grande, não vão ter todas as HQs, vão ter só algumas. E eu vou fazer o possível para deixar de maneira cronológica. Então, sem mais enrolação, vamos pro top 5 mais X das HQs de Avatar agora. E vamos começar com uma história que se passa durante o livro 2, que acontece após os eventos do 9º episódio dessa mesma temporada. É uma história focada na Katara, chamada de Katara and the Pirate Silver, ou Katara e os Piratas Prateados. Essa é uma one shot e, como o nome mesmo diz, a protagonista é a Katara, que acaba se separando do restante da equipe Avatar. Ela acaba sendo jogada no mar acidentalmente pelo Appa e, sem conseguir voltar para a equipe, ela precisa não ser capturada pela Nação do Fogo e acaba fazendo uma aliança com um bando de piratas. Outra HQ que se passa durante o lançamento da série é Suki Alone. Ela se passa durante o livro 3, em um período que acontece antes do episódio 14. E essa também é uma one shot. Como o nome já diz, essa história acompanha Suki, que foi capturada pela Nação do Fogo e foi levada para a prisão mais segura de todo o país. E lá ela se vê numa situação que ela tá completamente sozinha, sem o time Avatar para ajudar, ou a equipe dela, que são as guerreiras Kyoshi. E a história segue com ela decidindo criar uma nova comunidade com os outros prisioneiros, o que é um negócio bem complexo, bem difícil e bem interessante de acompanhar. E agora a gente chega na que talvez seja a minha favorita, com certeza é uma das minhas favoritas, no mínimo top 3, que é The Promise, ou A Promessa. É a primeira HQ de todas as HQs de Avatar, pelo menos até onde eu sei. Ela continua a história do Aang da equipe Avatar, do ponto em que o desenho acabou. E aqui a gente tem os personagens principais e vendo o Zuko se tornando o novo Senhor do Fogo. Essa é uma história bem interessante que foca nas consequências da invasão da Nação do Fogo no mundo, mesmo depois do início da paz, onde o Zuko precisa tomar a liderança e retirar a Nação do Fogo das antigas colônias. Essa história é focada na promessa que dá nome à HQ, em que o Zuko pede para Aang que, caso ele comece a seguir o caminho de Ozai, que era o seu pai, e comece a se tornar um tirano, o Avatar precisa pará-lo a qualquer custo, mesmo que tenha que matá-lo para isso. E desse ponto, temos o conflito principal da série, que é focado em opiniões diferentes, tanto do Aang quanto do Zuko, sobre como resolver a parte da Nação do Fogo em suas antigas colônias, onde o Aang acredita que o melhor para o mundo é que todas as pessoas da Nação do Fogo voltem para o seu reino, enquanto o Zuko percebe que algo a mais está acontecendo ali e talvez essa não seja a melhor opção. Eu indico muito ler essa HQ, ela é muito boa e ela tem discussões muito importantes e interessantes sobre o mundo e coisas até que interferem na vida real. E continuando com um padrão de 3 edições para contar uma história, temos The Search, ou A Busca. Essa é a segunda história de Avatar a ser publicada em forma de HQ, e ela acontece logo em seguida da história anterior, A Promessa. Essa história tem como foco a busca pelo que aconteceu com Ursa, a mãe de Zuko. E como não poderia ser diferente, tem um grande foco na família real da Nação do Fogo, o que nos mostra histórias do passado entre Ozai e Ursa, lá na época que eles eram jovens. Nessa história a gente também tem um grande foco na Azula, que ela aparece com um certo protagonismo nessa história, mostrando o que aconteceu com ela depois da animação e revelando todas as consequências do que aconteceu lá na batalha final da série. Essa também é uma daquelas histórias que eu digo, se não é a minha favorita, tá no meu top 3, porque ela é incrível. Logo em seguida tivemos a história The Rift. Em tradução livre poderia ser algo como A Fenda, O Rompimento, A Divergência ou algo do gênero. Essa história volta a ser focada no time Avatar completo e também vemos algum antecedente sobre o que seria o universo presente na Lenda de Korra. Essa é uma história também de 3 partes.
Essa história se passa mais ou menos 2 anos depois do fim do desenho, onde o Aang tem mais ou menos uns 14 anos, e conta sobre o início da criação da Cidade República. Nessa história também temos um protagonismo maior da Toph e um conflito entre ela e o Aang devido aos seus pensamentos sobre tradições, passado, futuro, além de focar sobre o Aang receber mensagens misteriosas do espírito de um antigo avatar chamado Yangshen, o que dá início a mais uma trama de investigação dentro do universo de Avatar e que é muito legal também. E aqui a gente tem outra one shot focado na Toph. O nome dessa one shot é a Academia de Dobra de Metal da Toph Beifong. Essa é uma história bem legal sobre a rotina de trabalho da Toph dentro da academia que ela criou, onde ela passa a ensinar alguns dobradores de terra a dobra de metal. A academia dela conta com um estilo próprio, mas ela se sente bem entediada durante as próprias tarefas, e assim alguns dos alunos dela passam a participar da sua carga de trabalho padrão. Essa é uma história obviamente focada na Toph, e mostra como a Toph está vivendo uma vida mais simples, como uma mentora, uma professora que ensina dobradores de terra. Essa história foca um pouco na mudança dessa rotina, e também tem a participação especial da Suki e do Sokka, o que deixa tudo muito mais legal, porque onde tem o Sokka é mais legal. E agora a gente vai pro último da lista, outro que também entra no meu top 3, que talvez seja o meu favorito, que fica entre aqueles 3 que eu tenho dúvida de qual é o melhor e qual que eu gosto mais. Nós estamos falando da HQ Smoke and Shadow, ou Fumaça e Sombra. Essa é outra história em 3 partes, deu pra perceber que eu gosto das histórias que tem 3 partes. E mais uma vez é uma história que tem um foco muito maior no Zuko e no Aang do que o resto do time Avatar. Essa história se passa logo em seguida daquela história da Toph que eu falei antes. E dessa vez o Zuko precisa lidar com um conflito bem maior, um desafio muito grande como o Senhor do Fogo, que é focado na revolta de alguns cidadãos que ainda apoiam o Ozai. E ele precisa da ajuda de Aang e Mai para enfrentar um grupo misterioso que se denomina a Sociedade Nova Ozai, ou a Nova Sociedade de Ozai. E o objetivo deles é derrubar o Zuko e restaurar o trono para o antigo rei, o rei Ozai, que eles acreditam que era o homem certo para comandar a Nação do Fogo. E tudo ainda fica mais complicado e talvez confuso para alguns, mais interessante para outros, quando começam a surgir alguns espíritos malignos chamados de Kamerikage. Esses espíritos colocam em risco a vida de diversas crianças da Nação do Fogo. Essa é uma história bem interessante, tem batalha, tem suspense, tem um conflito político ativo muito forte na história, o que torna essa história um pouquinho diferente de algumas outras HQs do Avatar, mas querendo ou não, todas elas têm um fundo político, então é mais situações sociais em volta daquela realidade, o que é bem interessante e sinceramente eu gosto muito. Tanto que as histórias que mais têm esse foco, como Fumaça e Sombra, A Promessa e até A Busca, são as minhas favoritas. E ainda tem muitas outras histórias para falar, como Norte e Sul, uma história focada em Sokka e Katara. Tem Imbalance, que também é uma história bem legal em 3 partes. Temos as pequenas historinhas do Free Comic Book Day, que são bem legais, e histórias da lenda de Korra. E se vocês querem que eu fale sobre isso, deixa aí nos comentários, curte o vídeo para eu saber que vocês gostam de Avatar, que eu posso sim estar trazendo uma lista com o resto dessas HQs, em ordem cronológica, para vocês não se perderem na hora de ler. Eu também posso trazer alguma dessas HQs de forma narrada para vocês, é só pedir, diz aí quais que vocês querem que eu leia, que eu posso ler para vocês também. E era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Até a próxima. Fui!